Nesse vídeo nós vamos analisar um pouco mais a fundo um sistema linear. Vamos aprender a analisar se um sistema tem ou não uma solução. Essa análise nós fazemos com a matriz escalonada do sistema. O processo é bastante simples. Basta a gente escalonar a matriz e olhar o posto dessa matriz. Então vamos agora aprender o que é o posto de uma matriz. Bom, se a gente considerar uma matriz com n linhas e n colunas, e a matriz B é a matriz escalonada de A, que também vai ter n linhas e n colunas. Então o posto da matriz A, que a gente vai chamar de P, é a quantidade de linhas não nulas da matriz escalonada. Então, a nulidade da matriz vai ser a quantidade de linhas nulas. Veja que a gente tem aqui uma matriz A. Então, quando a gente faz a operação sobre as linhas dessa matriz, nós vamos ter aqui a matriz B, que é a matriz escalonada. E a quantidade de linhas não nulas que a matriz B tem é 4. Então, essa matriz B ela tem 4 linhas não nulas. Então, nós podemos dizer que o posto da matriz AP é igual a 4. Então, veja que é bem simples. Para calcular o posto de uma matriz, a gente faz o escalonamento e conta quantas linhas não nulas essa matriz escalonada tem. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, dado um sistema linear, a gente tem aqui a matriz ampliada do sistema e a sua matriz dos coeficientes, né? Veja que a matriz dos coeficientes é essa matriz 3 por 3 e o que a gente quer é encontrar o posto da matriz. Então vamos lá, dado aí a matriz ampliada do sistema, nós vamos fazer a operação sobre as linhas dessa matriz para a gente poder escalonar essa matriz. Então o primeiro passo que a gente tem é zerar esses dois elementos. Então, o que a gente precisa fazer é a operação sobre a linha 2 e a linha 3. E observe aqui que para a gente zerar, a gente pode somar a linha 2 com a linha 1. E nessa terceira linha, a gente pode tomar os elementos da linha 3 e subtrair com cada elemento da linha 1. E então nós vamos ter a seguinte matriz. A primeira linha ela se repete 1, 2, 1 e 0. A segunda linha na primeira coluna vai ficar 0, 2, 4 e 5. E na terceira linha nós vamos ter 0, menos 4, 0 e 1. Então, nós temos aqui essa matriz, que é uma matriz linha equivalente. O próximo passo que a gente precisa é zerar este elemento e este outro elemento. E então, nós precisamos fazer a operação sobre a primeira linha e a terceira linha. Então, veja que basta a gente pegar a linha 1 e subtrair da linha 2. E aqui na terceira linha, nós podemos tomar cada elemento da linha 3 e somar com 2 vezes cada elemento da linha 2. Então a gente consegue zerar esse elemento menos 4 aí. E o que nós vamos ter é 1 menos 0, que é igual a 1. 2 menos 2, que é igual a 0 na segunda coluna. Na terceira coluna nós temos 1 menos 4, que isso é igual a menos 3. E na quarta coluna 0 menos 5, que é igual a menos 5. A segunda linha ela repete, que é 0, 2, 4 e 5. E na terceira linha nós vamos pegar cada elemento da terceira linha e somar com um dobro de cada elemento da linha 2 na sua respectiva coluna. Então 0 mais 0 é igual a 0. Veja aqui que na segunda coluna nós vamos ter menos 4 e vamos somar com 2 vezes 2 aqui.
e isso vai dar igual a 0. Na terceira coluna, nós temos aqui 0 somado com 2 vezes 4, que é igual a 8. E na última coluna também o mesmo processo. Temos aqui o elemento 1 mais 2 vezes 5, que é 10. Então 1 mais 10 é igual a 11. E assim a gente tem essa outra matriz. Vejam que todas essas matrizes são matrizes linha equivalentes. O próximo passo que a gente tem é zerar este elemento dessa coluna e este outro elemento dessa mesma coluna. Então a gente tem que fazer mais uma operação. Observe o seguinte, que a gente pode multiplicar cada elemento da linha 1 por 8 e multiplicar cada elemento da linha 3 por 3 e somar. E aqui nós podemos pegar cada elemento da linha 2, multiplicar por 2 e subtrair com os elementos da linha 3. Então, fazendo essa operação, nós vamos ter como resultado 8, 0, 0 e menos 7. Na segunda linha, nós vamos ter 0, 4, 0 e 1. E na última linha, nós vamos ter 0, 0, 8 e 11. Para que essa matriz fique na forma escalonada, nós precisamos de mais um passo. Veja que o primeiro elemento não nulo de cada linha ele tem que ser igual a 1. Então, esses elementos aqui, ó, a gente tem que deixar todos eles igual a 1. Então, para isso, a gente pega a linha 1 e divide por 8, a linha 2 a gente divide por 4 e a linha 3 a gente divide também por 8. E aí, então a gente vai ter a matriz 1, 0, 0 e menos 7 sobre 8. A segunda linha nós temos 0, 1, 0 e 1 sobre 4. E na terceira linha a gente tem 0, 0, 1 e 11 sobre 8. Então agora a gente escalonou a matriz do sistema. E lembrando que a partir da matriz escalonada a gente acha as soluções x1, x2 e x3. E então veja que essa matriz escalonada ela tem 3 linhas não nulas. Então o posto da matriz, o posto desta matriz, que eu vou chamar de PA do posto da matriz ampliada, esse posto é igual a 3. E a nulidade é 0, porque ela não tem linhas nulas. Então é bem simples, né? Então basta a gente escalonar a matriz e contar quantas linhas não nulas essa matriz escalonada tem para a gente determinar o posto da matriz. O que a gente pode fazer também é relacionar o posto de uma matriz, de um sistema, com a existência de solução. E caso exista, a gente pode também analisar se existe uma, duas, três ou infinitas soluções. Dado aqui um exemplo de um sistema linear com duas incógnitas e duas equações, veja aqui que a gente tem a nossa matriz ampliada do sistema, né? E então, para a gente escalonar, a gente faz a primeira operação. Nós temos aqui o primeiro passo e a gente pega a linha 2 e subtrai por 2 vezes a linha 1 e a gente obtém essa segunda matriz. E então, dividindo a linha 1 por 2, a gente tem aqui a matriz escalonada do sistema. Então, observa que essa matriz escalonada, o posto da matriz ampliada é igual a 1.
porque essa matriz ela tem uma linha não nula. E se a gente olhar também para a matriz dos coeficientes, que é somente essa matriz aqui, ó, 2 por 2, o posto da matriz dos coeficientes, que eu vou chamar de PC, também é igual a 1. Vamos ver mais um outro exemplo. Então, dado um outro sistema, a gente também faz o escalonamento da matriz do sistema e a gente obtém o seguinte. Quando a gente olha para a matriz ampliada do sistema, já a matriz escalonada, o posto dessa matriz, que a gente chama de PA, é igual a 2. Então veja aí que o posto da matriz ampliada do sistema é igual a 2. Se a gente olhar para a matriz dos coeficientes, que é essa matriz 2 por 2, o posto da matriz dos coeficientes é igual a 1. Porque a matriz dos coeficientes tem uma linha não nula. Então, quando a gente compara o posto da matriz ampliada com o posto da matriz dos coeficientes, é que a gente consegue entender a respeito da existência de solução. Porque um sistema ele pode ter uma única solução, ele pode ter infinitas soluções ou nenhuma solução. E então existe um teorema que garante esses resultados para a gente, que nós vamos ver agora. Nós não vamos fazer a demonstração. O nosso principal objetivo aqui é entender esse teorema para a gente poder usar nos sistemas lineares. Então, dado aí um sistema com m equações e n variáveis, que são as incógnitas, primeira coisa que o sistema ele só vai ter solução se o posto da matriz ampliada for igual ao posto da matriz dos coeficientes. Então veja que é se e somente se. Então, se o posto da matriz ampliada for diferente do posto da matriz dos coeficientes, então a gente já garante que esse sistema não tem solução. Então vamos lá. Ó. Aqui no exemplo 2, a gente viu que a matriz ampliada, o posto dela é igual a 2 e o posto da matriz dos coeficientes é igual a 1. Então, pelo teorema, a gente já pode afirmar que esse sistema não tem solução. Por quê? Porque o posto da matriz ampliada é diferente do posto da matriz dos coeficientes. Já no exemplo 1, o sistema ele tem solução, porque o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. E o teorema agora ele também garante, caso tenha solução, quando é que vai ter única solução ou infinitas soluções. Voltando aqui no nosso teorema, então se as duas matrizes têm o mesmo posto, pelo item 1 existe solução, e se o posto for igual à quantidade de incógnitas, a solução ela é única. Voltando aqui no exemplo 1, o sistema ele tem solução. Veja que o número de incógnitas aqui nesse sistema n é igual a 2 e o posto é igual a 1. Então, a solução ela é única se o posto for igual ao número de incógnitas. Então, esse sistema aqui do exemplo 1, ele não tem uma única solução. E ele vai ter infinitas soluções, porque o posto P é menor do que N, que é o número de variáveis. Então, ele diz o seguinte, que a gente pode escolher uma variável e encontrar as outras em função dessa que a gente escolheu. Voltando aqui, ó, neste exemplo, o que ele está dizendo é, se existem duas variáveis, a gente pode escolher isolar n menos p variáveis, né? Que no caso a gente pode escolher a variável x e encontrar a variável y em função da variável x. Então, como que a gente faz isso? Observe aqui que a matriz escalonada do sistema, que é esta matriz aqui, ó, essa última, ela está associada à equação x mais
y sobre 2 igual a 5 sobre 2. E a segunda linha está associada à equação 0 igual a 0. Então aqui a gente pode isolar x. Então veja que eu posso escrever x igual a 5 sobre 2 menos y sobre 2. Então significa que eu escolhi a variável y e encontro a variável x em função de y. Então para cada valor de y eu vou ter um valor de x. Então assim a gente tem infinitas soluções para esse sistema. Então esse teorema é um teorema que garante para a gente quando é que um sistema tem solução e quantas soluções esse sistema existe. Aqui encerra o nosso assunto de sistemas lineares. Então agora vamos fazer um feedback do que é que nós fizemos até agora. Lá do primeiro vídeo nós vimos sobre sistemas lineares, nós vimos sobre sistemas equivalentes, né, que os dois sistemas são equivalentes quando eles têm a mesma solução. E então a gente vai operando sobre as equações de um sistema e vai obtendo sistemas equivalentes. E depois a gente viu que um sistema ele está associado a uma matriz e a gente pode usar o método de eliminação de variáveis para poder resolver um sistema. A gente vai tendo sistemas equivalentes e a gente utiliza a matriz do sistema. Então, fazendo as operações sobre as matrizes, depois a gente viu a definição de matriz linha equivalente, que uma matriz ela é obtida então a gente viu que onde a gente viu que a matriz A e B são linhas equivalentes e a matriz B é obtida da matriz A por meio das operações elementares. Depois a gente viu o processo de escalonamento, que ajuda a gente a encontrar a solução, e por meio do escalonamento a gente determina o posto da matriz e por fim a gente consegue analisar a solução de um sistema linear. Então, a gente encerrou o nosso assunto sobre sistemas lineares. O que eu indico para vocês agora é resolução de exercícios, praticar para que todos esses conceitos possam ser fixados na cabeça de vocês. Então, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos entrar no assunto de espaços vetoriais. Então, até a próxima.